Se você mora aqui, já ouviu essa pergunta várias vezes, está considerando se mudar, essa pergunta faz parte da tua vida. Por que o Paraguai? Nós vamos responder essa pergunta com base em um ângulo específico, que é comparando com outros 3 países: Argentina, Chile e Uruguai. Não é para falar mal desses 3 países, até porque nós adoramos esses 3 países, conhecemos. Eu já morei um tempinho na Argentina e adoro a Argentina. Nós levamos em consideração os 3 na hora de escolher, porque estão próximos aqui. Os principais critérios que nós adotamos para escolher estrategicamente o país, né, para onde a gente faria a nossa imigração, são simplicidade, adaptação e logística. Cada pessoa pode acabar escolhendo quais são os 3 critérios principais, né? Para nós são esses os 3, então na comparação dos países você vai ver sempre esses 3 itens, né? Sempre em evidência. E vamos falar do primeiro, né? Vamos falar da Argentina. Em 2015 eu morei na Argentina alguns meses, em Santa Fé, no interior, e viajei várias vezes para a capital. Fui para lá de moto, então foi uma experiência bem interessante para mim. Foi lá que eu aprendi a falar, né? Foi lá que eu aprendi a gostar, inclusive, do idioma. Tenho proximidade, tenho alguns amigos por lá também. Eu adoro a Argentina, assim, é muito legal. E a gente passou um ano novo em Buenos Aires também, que foi maravilhoso. Eu me apaixonei pela Argentina. É um lugar realmente muito bonito, a cultura é muito bonita, a comida é muito boa, a estrutura é muito legal. Eu sou pessoalmente bem apaixonada, assim, por Buenos Aires. Temos amigos que já viajaram vários países, assim, conhecem muitos lugares. E tem Buenos Aires como a cidade número 1, assim, para viver. A gente realmente gosta bastante, tem muita coisa interessante por lá, mas vive um momento muito instável, né? Falando dos nossos 3 pontos, simplicidade. Não é simples pra lá. As coisas não estão nada simples por lá, né? Você que acompanha aí um pouco de política, sabe, né? Política externa, geopolítica, é uma aposta muito grande agora dizer para onde que a Argentina vai, né? Porque pode estar indo super bem com o Milei, de repente, né, o mesmo problema que nós temos no Brasil, que é a mentalidade do povo, a Argentina tem também. Então, pode dar 2 passos para frente e daqui a pouco dar 10 passos para trás. Isso pode ser visto como uma oportunidade também, mas é uma oportunidade de maior risco, né? Nós não queríamos esse risco todo agora, principalmente nesse momento. Então, nesse quesito ficou um pouco mais, muito mais pro lado do Paraguai, né? A adaptabilidade seria tranquila essa parte, né? O idioma, as pessoas, a cultura, a comida, tudo mais. A questão do clima, para se adaptar, é um clima um pouco mais gelado, um pouco mais frio, então também o clima altera um pouco a questão da disponibilidade alimentar, né? Essas coisas seriam mais difíceis. Se adaptar também ao sistema financeiro legal de lá seria... No Brasil é complicado, cara, na Argentina é complicado pra caramba também, né? Então se adaptar a essas coisas seria um pouquinho mais complexo. E logística não fica tão longe assim para nós, seria relativamente parecido com o que é Assunção, um pouquinho mais difícil para acessar de carro, né? Assunção ganha nesse quesito aí da questão da acessibilidade de carro. E a Argentina é provavelmente assim o país que está na nossa lista como o próximo. Depois que nós tivermos aqui alguns anos de Assunção, né, e de uma base estruturada, montada aqui, que a gente queira de repente replicar o mesmo sistema num outro país, até para abrir para você mais possibilidades, né? A Argentina está ali no número 1, caso, né, continue na mesma direção. Estamos de olho, assim, né? Porque hoje realmente muito instável em relação ao custo de vida. Para nós seria uns 40% mais caro do que no Paraguai, então hoje não é o momento, mas a gente espera, a gente torce para que em algum momento seja viável. Se eles continuarem indo para frente, não derem um cavalo de pau assim, e voltarem de novo para trás, para o caminho do precipício, a Argentina pode se tornar um lugar muito legal. E agora falando do Ti, lê, Chile. Viva Chile! A gente foi pra lá esse começo do ano, desses 3 países é o que a gente menos conhece, né? A gente passou uns 10 dias lá, que era aniversário de 60 anos da mãe do Roberto. Foi uma viagem em família e foi muito legal. A imagem que eu tive de lá foi realmente muito bonito, muito organizado, bem estruturado. É uma vibe mais europeia, assim, né? As pessoas são muito gentis,
A comida eu gostei também, mas aí se a gente for pra questão de simplicidade, já perde, né? Não é tão simples assim mudar para lá. Questão de documentação é um pouquinho mais complexo, né? Questões também de abertura de empresa, não é um ambiente tão simples como é o ambiente aqui do Paraguai, né? A gente percebe também que lá existem alguns problemas pontuais do momento, tem uma onda migratória de venezuelanos e colombianos, principalmente, fugindo aí da desgraça que é o socialismo e o comunismo, e isso causa um impacto enorme na cidade. Em vários lugares que a gente estava com a Joana, essa câmera aqui que nos grava, as pessoas falavam pra gente, ó, guarda aí porque não dá pra você usar aqui não, aqui é perigoso. Eles falavam até, ó, já tem gente te olhando ali pra roubar as tuas coisas. Super turísticos, assim, que você deveria se sentir mais seguro. Não era tipo um beco, uma rua, um bairro, assim, eram lugares realmente cheios de turista. E a gente com a câmera na mão também, não bobeando, mas assim, todo mundo avisava, coisa que não acontece aqui com a gente, né? Então é mais simples você morar num lugar que você pode gravar assim no meio de uma pracinha, né? E que não tenha gente querendo te roubar. Os Ubers que a gente pegou também falaram bastante dessa questão migratória, a galera tava bem insatisfeita no geral, né? Em Santiago a gente tava sentindo um clima que muitas vezes a gente sente em São Paulo, que é o Uber falando, cara, fecha a janela porque podem roubar seu celular. Então, no momento, assim, o Chile não é tão simples, porque também já é muito desenvolvido, o que pode ser muito legal. Então, você vai, por exemplo, para o centro de Santiago, você vai ver muita modernidade mesmo, né? Comparado com as outras cidades e os outros ambientes aqui da América do Sul, você vai ver um lugar assim... Não tem os fios de luz de primeiro mundo. Isso é muito bom, mas também é muito ruim, porque se já evoluiu muito, não tem mais muito para onde ir. Para quem estava buscando oportunidade, como era o nosso caso, né? E aí na questão de adaptabilidade, o frio é uma das primeiras coisas que pega, né? A gente realmente não é do frio, isso ia ser difícil. Ter que se adaptar ao clima lá ia ser um pouco mais complicado, daí ter que se adaptar à comida também, que a comida é muito boa, tá? Mas eu falo de disponibilidade alimentar, de climas diferentes, a disponibilidade alimentar é diferente, com certeza a gente sofreria um pouquinho para se adaptar a isso, né? Custo, logicamente, é muito maior e o que envolve também problemas de logística comparado com o Paraguai, né? Para acessar de carro praticamente impossível. Não que seja impossível, mas pô, é muito difícil, né? Ir de carro até o Chile. As passagens de avião são bem mais caras, né? E a Sophie não cabe na cabine, então... Então aí a gente já excluiu como uma possibilidade de primeira escolha, assim, de primeira opção, né? Da imigração aqui do Brasil. E entre esses 3 países, eu acho que o Chile fica em terceiro lugar. Já dando spoiler aí do Uruguai. Quem sabe em algum momento isso mude, se esses 3 pontos que a gente elegeu hoje como os fatores principais, daqui a alguns anos eles não forem mais os principais e a gente escolher outros como os principais, pode ser que o Chile entre na nossa lista e ele suba lá para as nossas prioridades. E Uruguai versus Paraguai, que no X1, se tivesse num ringue do UFC, seria a luta da noite, a luta do card. Nas redes sociais é onde as pessoas mais comparam, nos comentários também, né? Os comentários dos nossos vídeos vivem perguntando aí, mas por que vocês não escolheram o Uruguai? Falem do Uruguai, comparação Paraguai-Uruguai. Viajamos várias vezes para lá, eu acho que uma das melhores viagens da nossa vida foi uma viagem para o Uruguai, passando por, claro, Montevidéu, depois Punta Balena, que é lindo. Punta del Este. Punta del Este. Nossa, maravilhoso, né? São lugares assim incríveis. O Uruguai, se fosse numa definição mais simples assim, na comparação com o Paraguai, ele é muito melhor porque tem muito mais dinheiro. Porque tem muito dinheiro, cara, o Uruguai é coisa fina. Tem algumas dificuldades, algumas questões pessoais assim que a gente vai comentar, mas realmente o Uruguai é muito, muito bom. É uma opção para você. Como a gente diz aqui, nós não vendemos o Paraguai, né? Nós estamos no Paraguai por um objetivo muito estratégico, pessoal, mas se de repente você quiser emigrar para o Uruguai, para a Argentina ou para o Chile, a SET te ajuda nisso também, né? Nosso parceiro também te ajuda nisso. Mas voltando aqui para o nosso tema... Simplicidade. O Uruguai é um pouquinho mais complicado e um pouquinho mais engessado que o Paraguai. O Paraguai, por ser
mais simples como um todo, tanto para conseguir documentação, como para abrir empresa, né, para fazer negócio, para alugar uma casa, praticamente em todos os itens que a gente for colocar aqui de simplicidade, de preço, de custo de vida, tudo isso vai ser muito mais simples aqui no Paraguai do que no Uruguai, né? O custo de vida para nós ia ser uns 50% mais caro lá do que aqui, então é bem relevante. Adaptação, eu acho que seria parecida tirando o inverno, né? O inverno seria mais complicado, né? Frio é um negócio que para nós assim é difícil. É difícil lidar com a vida no frio, assim, né? Tudo fica, para nós, tudo fica muito mais complicado no frio. Assim, tem pessoas que vão dizer exatamente o contrário. Não, a minha vida funciona muito melhor no inverno e tal, para nós não é assim. Então a nossa adaptação seria um pouco mais complexa só com relação ao clima. Acho que com relação à cultura uruguaia, para nós estaria excelente. E em relação à logística, também é um pouquinho mais complicado do que a Assunção, do que o Paraguai. Para nós é muito mais acessível de carro aqui, Assunção, é muito mais fácil. As passagens aéreas são mais baratas também. Nós temos uma questão logística bem pessoal, porque nós morávamos em Florianópolis, mas... Somos de Cascavel, no Paraná. Fica no meio do caminho, entre Floripa e Assunção. Então, para nós, a logística, sim, encaixou perfeita aqui para o Paraguai, né? Passar ali por Cascavel, meu pai namora lá, vários parentes do Roberto, nossos amigos, então fica muito bom. O Uruguai, assim como a Argentina, estão ali, assim, ó, bem próximos para serem os nossos próximos locais assim a explorar, a montar uma base, a montar uma estrutura. A ideia é que a gente fique alguns anos aqui no Paraguai, para que o que a gente crie aqui seja inclusive replicável em outros países, para te dar opção também. Nós não queremos ficar... Dependendo de um país só, nunca, né? Não queremos ficar limitados a um país só e te limitar a uma única opção. Mas o Paraguai agora é realmente assim o mais estratégico dos três, né? Uma decisão realmente muito consciente, pensada e avaliando critérios bem específicos mesmo, né? Na nossa vida, o que a gente percebe que a maioria das pessoas trava exatamente nesse ponto. Não consegue definir quais são as prioridades. E as prioridades do momento, isso é muito importante. Você não pensar para longe, mas o que eu quero daqui 10, 20 anos. Você tem que pensar no que você precisa agora, para construir o agora. E foi isso que a gente fez, né? Porque eu costumo falar uma frase que ouvi há um tempo atrás, que é: quando o homem faz planos, Deus dá risada. Eu já ouvi, tem gente que nós estamos acompanhando agora, que mudou para os Estados Unidos há 10 anos atrás, com a certeza absoluta de que ficaria nos Estados Unidos o resto da vida e está vindo para o Paraguai agora. Então é lógico que a gente precisa pensar onde queremos estar pessoalmente no longo prazo, como pessoa, que a gente quer, mas definir um lugar, você não é uma árvore. Você tem pés, Deus te deu pernas e pés para você poder caminhar. Então a gente tem que saber que nós temos que usar isso a nosso favor caso seja necessário, ok? Paraguai agora, mas vão existir outras opções ao longo da nossa vida e a gente vai continuar sempre avaliando essas possibilidades e definindo quais são as nossas prioridades no momento. O que a nossa vida está pedindo para nós agora? O que a sua vida pede para você agora? Sua vida pede esses 3 pontos, simplicidade, adaptação e logística, ou são outras coisas? Para nós são esses, e por isso o Paraguai se tornou uma escolha óbvia. Não era a escolha que nós queríamos, tá? Não é a mais glamurosa, não é a mais bonita. Quando nós colocamos todas as cartas na mesa, sim, a do Paraguai estava lá no cantinho. Estava virada de costas, na verdade. A gente não estava nem olhando. A gente sabia que ela estava ali, mas a gente não estava nem olhando para ela. Aí no momento que a gente virou essa carta, colocou e comparou com as coisas que a gente precisa, né, no momento, ficou bem óbvio que a escolha para nós, no nosso caso, era o Paraguai. Nossa opinião aí sobre esses países talvez tenha dado uma clareada aí nas tuas ideias. Quero compartilhar contigo agora uma conversa que tive com um amigo durante essa semana e me assustou um pouquinho os números que nós chegamos aqui, os cálculos, porque não existem números oficiais hoje, mas estimativas dizem que são entre 300 e 500 mil aqueles que vivem, ou vivem, de repente, talvez parcialmente aqui, né? Muitos fazem isso, né?
Hoje, então, se fôssemos 300 mil, representaríamos 4% da população paraguaia, o que já é bastante, né, Muita cara? coisa. Os paraguaios são 7 milhões e meio, né, de habitantes. Comparado com o Brasil, cara, nós somos 215 milhões de habitantes hoje, né? Muita gente. Quando um balde cai no chão, assim, e a água, né, vai para tudo que é lugar, para onde é que ela corre? Onde é que ela se encontra? O caminho mais fácil, com menos resistência, né? Caminho de menor resistência. Qual é o caminho de menor resistência? Quase um balde cheio d'água cai aí no terreno do Brasil. É o Paraguai. É o país mais simples para emigrar, o mais barato, com mais oportunidade de trabalho, com menor custo de vida. Sim, tem uma série de fatores que apontam para o Paraguai como o caminho de menor resistência para brasileiros que precisam ou querem sair do Brasil. Hoje, os brasileiros que estão vindo são os brasileiros que querem sair do Brasil. Espero que a gente não veja um momento de fuga realmente em massa, e quando eu digo em massa, eu posso estar falando assim, 1% da população brasileira. 1% da população brasileira foge em massa do Brasil. Isso representaria 2,15, né, milhões de pessoas. Se a gente hipoteticamente transporta essas pessoas aqui para o Paraguai, claro, eu estou fazendo conta assim, boba, tá? De conversa mesmo contigo, mas só para você entender o tamanho do impacto que isso seria. 1% da população brasileira aqui no Paraguai faria com que 1/4 de toda a população paraguaia fosse formada de brasileiros. Cara, isso é um impacto gigantesco, não é um impacto só econômico, é um impacto cultural, é um movimento gigante, né? E isso faz com que a gente abra os olhos para isso e entenda que caso esse movimento realmente aconteça, por exemplo, depois da eleição no Brasil, né? Pode acontecer um movimento realmente grande de pessoas falar, ah, cara, agora cansei, agora eu vou embora. Eu já falei todas as outras vezes que eu ia embora, agora eu vou mesmo, porque agora tem números aqui na minha frente, tem dados aqui que provam para mim que eu não tô louco, e também que se lasque quem acha que eu tô louco, eu vou embora mesmo, porque eu não aguento mais esse país. Pode acontecer. E aí pode acontecer também de o governo paraguaio falar assim, calma lá, 2 milhões de brasileiros, agora eu quero ver quem você é, o que você faz. Quero que você me dê mais provas de que você vem aqui para contribuir, não vem aqui para complicar a nossa vida, né? Isso pode acontecer. Então, assim, não querendo te vender susto, mas te colocando a par da situação e a par de números reais, né? Você fala, 1% dos brasileiros indo para o Paraguai é loucura, mas talvez 0,5% seja assim, realista para um cenário político e econômico caótico no Brasil. Cara, 0,5% da população brasileira aqui no Paraguai é muita gente. E tem uma coisa que a gente sempre bate na tecla, que é timing importa. A gente até acha que a gente veio um pouquinho atrasado já, né, pra cá, mas pegamos ainda um bom momento. E você tem que entender o seu timing também, como a gente estava falando. Então, para quem já tá decidido ou só tava precisando desse empurrãozinho, a Site está com Black Friday durante todo o mês de novembro. Para você que quer vir para o Paraguai, para o Chile, para a Argentina, para o Uruguai ou para qualquer outro país aí do mundo, eles têm todo esse direcionamento, todo esse atendimento. Então, aproveita que pode ser uma excelente oportunidade. Pois é, ninguém aqui é herói, tá? A gente não está querendo salvar nada, salvar grandes povos, salvar um país inteiro. Nós estamos focados em você e nas outras pessoas próximas aqui. Essa é a nossa ideia e acreditamos que essa oportunidade aí para você é uma oportunidade para economizar uma grana, já executar aquilo que é importante, seja de fato uma mudança ou um plano B, já guardar aí na carteira algo que garanta que se você precisar de um outro lugar para morar, ele está disponível para você. Então tem link aí na descrição, né? Tem o QR Code que deve estar por aí também para você ter acesso a essa oportunidade que é garantir a sua residência num país com regras diferentes daquele que você vive hoje. Isso. Espero que a nossa experiência compartilhada aqui tenha sido útil. Deixa um comentário aí, se inscreve no canal e a gente se vê na próxima. Até mais!